Gente, agora é a nossa última convidada, e essa conferencista tem muito a falar também sobre lixo zero. Ela é arquiteta e ambientalista, Nina Orlow, membro da Rede Nossa São Paulo e da Aliança Resíduo Zero Brasil, secretária executiva estadual do Movimento Nacional ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós Podemos São Paulo, que substituíram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ODM, estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas. Nina Orlow. Bem, boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu não estou sozinha aqui no palco, eu represento uma multidão de pessoas que me ajudaram nessa formação, nessa reflexão, e estou muito feliz de poder compartilhar essa trajetória que me trouxe já faz uns 10 anos, que eu estou fazendo esse ativismo, essas atuações em São Paulo e sempre trabalhando no coletivo. Eu estou me sentindo muito à vontade por ser aqui hoje a última a falar, porque estou aproveitando toda a reflexão que os palestrantes que me antecederam trouxeram. Porque eu acho que, um pouco na linha do Ricardo Cardim, o coletivo fortalece o indivíduo, o individual. Então, essa que talvez seja um dos maiores exemplos que essas florestas que o Ricardo estava falando, fiquei pensando, é justamente isso, essa proximidade das espécies que fazem com que a gente cresça, aprenda e possa realmente melhorar a vida no coletivo. Então, aproveitando a nossa presença aqui na universidade, eu gostaria de passar já de cara uma lição de casa. Pode ser? Sim ou não, gente? Então beleza. É uma lição de casa muito simples. Aliás, acho que agora, já que vocês falaram sim, vou passar duas. Uma é que vocês compartilhem com mais uma pessoa tudo que vocês estão ouvindo aqui, que vocês viram nos filmes, porque muita gente não tem a oportunidade de estar aqui. Então, vocês já vão pensando quem será a vítima que vocês vão escolher, falar, senta aqui que eu vou contar o que eu ouvi hoje, e procurar multiplicar isso. Acho que o conteúdo das palestras e os vídeos ainda vão ficar rodando, então a gente pode, com isso, compartilhar com mais pessoas, e dessa forma também a gente elabora um pouco, no momento que a gente também conta para alguém, as novas reflexões vão surgindo. A outra, eu acho que a Daniele já passou um pouco essa outra lição de casa que eu também fiquei com vontade de passar. Que vocês não façam só do evento, do festival, o fim dessa preocupação, dessa conscientização, e busquem trabalhar com isso até o próximo festival, que eu acho que será o ano que vem, para vocês trazerem para o próximo festival a experiência de como que vocês passaram a trabalhar com alguma outra coisa que vocês ainda, por acaso, ou não sabiam, ou não estavam plenamente, vamos dizer assim, conscientizados. E, com isso, acho que a gente vai engrandecendo e fazendo essa corrente coletiva mesmo. Em relação ao que foi falado, Zero Waste, foi falado bastante sobre a questão dos resíduos, e vocês tiveram uma oportunidade de ter uma semana sobre esse assunto, então eu vou falar um pouco menos, porque eu acho que assim a Daniele também já passou um recado importantíssimo, de como que, de repente, o resíduo permeia toda essa nossa visão
sobre o consumo, produção, consumo, nosso papel, especialmente o papel das empresas, que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos, a gente sabe que tem uma grande responsabilidade na logística reversa, e a gente tem que fazer essa cobrança de que tem que pagar a conta da coleta seletiva, são as empresas que produzem e a gente acaba consumindo. Nós temos o nosso papel de separar, de preferência já a separação sempre feita no local onde a gente mora, onde a gente atua, e com isso entregar já a coleta seletiva, porque realmente salva vidas e forma pessoas, geração de trabalho e renda, mas as empresas que venderam esses produtos têm que pagar também a conta, incentivando, orientando, educando e mostrando a importância de que a gente precisa investir nessa economia circular que traz esses benefícios. Então, antes de eu começar a passar a minha apresentação, eu deixei a apresentação com bastante dados, eu vou resumindo um pouco, porque a apresentação ficará no site do evento, e vocês vão poder olhar com mais calma, principalmente os links e os lugares que vocês quiserem se aprofundar em algum dos assuntos, vocês podem se utilizar desse material. Mas antes de iniciar, eu trouxe um vídeo sobre esse programa no qual eu atuo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um novo programa da ONU, que foi a proposta da ONU, que foi aprovada em 2015 e está valendo de 2016 a 2030. Então, é um material muito importante também para a gente se apropriar, se mobilizar e ver qual que é o nosso papel, o que nós podemos fazer para fazer a nossa parte, ou coletivamente, ou individualmente. Então, eu vou só pedir para colocar, então, o vídeo, que é um vídeo bem curtinho, que fala um pouco sobre essa trajetória. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015. When 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener
la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Bom, é um pouco da introdução de como foi em 2015 e o que a ONU preconiza através do PNUD, que nós temos mais contato com o PNUD Brasil, foi justamente isso. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles eram da ONU, do processo de preparação, só que agora, quando aprovados, a responsabilidade de cada um de nós fazer com que isso seja possível. Que até 2030 a gente consiga cumprir as metas colocadas nesses objetivos, não só nós, mas cobrando as empresas, os governantes, para que isso realmente se torne realidade. Então, para falar um pouco sobre esse processo de sustentabilidade, eu até coloquei esse título com H no meio, porque queria falar um pouco das habilidades também, da gente conseguir colocar tudo isso em prática. Bom, primeiro que só algumas imagens aqui para situar a nossa casa, onde está a nossa casa no meio de 100 a 200 bilhões de galáxias, que é o tanto que nós conhecemos hoje do universo, muito difícil até de quantificar e até de imaginar como que isso, o que está depois disso, como que isso se ordena. Isso tudo faz parte ainda de muitos estudos, né? Aqui a nossa Via Láctea e o nosso sistema solar, que é um dos sóis aqui do nosso sistema, e ali deixa eu ver aqui se eu consigo, aqui não, acho que eu não sei fazer isso. Aqui, né? A nossa casinha pequena. Tão pequena e tão bonitinha, né? Tão limitadinha. Um dos aspectos importantes também, que já foi falado aqui, inclusive, é a questão de como que foi crescendo a população no mundo. Hoje, eu peguei esse dado ontem, é um dado indicativo de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo. Vocês podem consultar sempre esse Worldometer, aqui é onde eu peguei, e dá um pouco de aflição, assim, porque é tipo um contador, assim, né? Aquela coisa frenética, pessoas nascendo, pessoas morrendo. E a gente pensa assim, com essas 7 bilhões, que em 200 anos, pensar que em 1800 era 1 bilhão. Em tão pouco tempo já passou para 7 bilhões. E como que será que a gente gerencia os recursos desse planeta? Então, acredito que esse é um slide muito importante para que nós possamos entender melhor a questão do gerenciamento de todos os recursos do nosso planeta e refletir o que a gente precisa mesmo fazer para conseguir, no caso, se a gente pensar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sejam realmente cumpridos até 2030. Então, o que acontece? 83% da população, 83% de tudo que é produzido no mundo, então o gerenciamento do consumo aqui, 83% de tudo que é produzido no mundo é consumido por 20% da população. E 17% aqui, que sobrou aqui esse pedacinho, é dividido o consumo entre 80% da população do mundo. E quando a gente vai dividir, assim, eu sempre gosto de pensar que, como uma pizza,
que se fosse dividida em 10 pedaços e a gente chamasse 10 amigos para comer uma pizza na nossa casa, a gente não ia gerenciar dessa forma. Cada pessoa ia, pelo menos, receber um pedacinho da pizza. Nós não fazemos isso, de colocar 8 pedaços no prato de 2 amigos e depois 2 pedacinhos nós vamos dividir entre outros amigos aqui, não dividindo igualitariamente, porque o mundo não divide assim. Ainda entre essas 8 pessoas, simbolicamente, uma pessoa vai ficar só com uma migalha. Então, quando a gente fala da geração de resíduos, né, quem será que tem a maior responsabilidade no pagamento dessa conta toda, em relação à produção, consumo, e aí pensando na geração de resíduos que permeia tudo isso? Em relação a esse gráfico, que há muito tempo que eu, quando tenho oportunidade de falar, eu sempre trago esse gráfico para a pessoa fazer essa reflexão, e que muitas vezes, como diz aqui nessa entrevista, há uma ilusão de opções. Você vai a um supermercado e vê diversas marcas, mas muitas são das mesmas 10 empresas, afirmou essa pessoa no Oxfam. Vocês podem também buscar esse contato para ver a entrevista completa e entender assim que como cada vez mais é dominado por um número reduzido de corporações. E sobre esse assunto eu queria destacar uma entrevista muito importante que está rodando nos sites, não sei se vocês chegaram a ver, a entrevista do professor Ladislau Dobor, que diz justamente isso, como que a financeirização, mercantilização da natureza, das relações, ganhou espaço e que muitas vezes não se é tocado nesse assunto. Então, a gente fica buscando caminhos, responsabilidade de cada um de nós, e, de repente, muita coisa está acontecendo. Acho que um pouco da fala da Camila trouxe essa preocupação nossa, dessa visão de que ferramentas nós temos e como que nós podemos também fazer, vamos dizer assim, o contraponto dessa situação toda que se criou no mundo atual. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Como que, então, a gente gerencia o planeta? 2,4 bilhões de pessoas vivem sem condições adequadas de saneamento, água e higiene, 800 milhões de pessoas passam fome, 2 bilhões de pessoas são anêmicas. Então, uma família, uma criançada, uma família que fica no lixão, que hoje em dia, hoje no Brasil ainda tem muitos, infelizmente, e as pessoas vivem lá, então elas comem lá, aquilo lá que sobrou, que a pessoa que não separou jogou de qualquer jeito, então pega ali um restinho de comida num vidro, né? O filme da Estamira, se alguém não viu ainda, é legal de conhecer. E essas pessoas, elas sobrevivem. Então, de repente, por que 2 bilhões de pessoas são anêmicas? Porque realmente ou se alimentam em locais totalmente inadequados, mas a gente pode observar, como foi dito aqui mesmo hoje, muitas pessoas acabam se alimentando com essa monocultura de opções. Então, a gente tem muito poucas opções, aquelas plantas, aqueles alimentos que mais trazem nutrientes estão se perdendo, e a gente vai comendo também, quem tem condições, uma comida inadequada e massificada, com poucos nutrientes e que não trazem saúde. E faremos, então, ficaremos todos na fila lá das UBSs e ninguém entende, mas nossa, está dando epidemia, porque não sei o que está acontecendo, e vai ver que realmente a gente está nessa condição, mesmo podendo se alimentar bem. Então, essa toda situação de que pessoas são desnutridas e outras pessoas têm, então, estão acima do peso, e pessoas com obesidade também sofrendo a mesma causa. Tem muitas pessoas que a gente conhece que são obesas e são desnutridas, têm anemia, enfim, essa condição que é fruto desse mau gerenciamento que a gente tem. E claro que as crianças estão sempre na corda mais fraca que rompe,
porque eles não têm muitas vezes como se defender, e a gente sabe que a falta de saneamento, e até nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi o programa anterior da ONU, a gente tinha isso. Crianças recém-nascidas morrem saudáveis. Aí você fala, mas morrem saudáveis? Mulheres gestantes morrem saudáveis, por falta de um atendimento, de uma orientação, e a gente sabe por falta de saneamento, muitas vezes, né? No nosso consumo, vocês devem conhecer essa pegada hídrica, né, que hoje em dia está também acessível para a gente compreender melhor, que aquilo que fica escondido, a gente não vê no produto o quanto de água e energia foi gasto para produzir, e esse custo não vem precificado. Então, o que acontece? Alguém está subsidiando esses valores. Então, as empresas, onde tem água para produzir tal coisa, então vem para o Brasil, fazem a exploração das nossas águas subterrâneas, e isso não aparece, infelizmente, né? Então, eu sugiro, inclusive, eu sou vegetariana e sugiro, mais uma lição de casa, se vocês topariam ficar uma semana sem comer carne, fazer uma experiência. Muitos de vocês eu sei que são vegetarianos também, mas é uma oportunidade da gente rever também a nossa postura, o nosso consumo do dia a dia, porque olha aqui o nosso boizinho lá, que para fazer 1 quilo, olha, dentro de uma estimativa de produção de 1 quilo de alimento. Claro que isso varia muito de local para local, então é tudo estimado, mas simplesmente estou trazendo aqui para uma reflexão de algo que fica escondido na nossa produção e no consumo. Então, aqui também convidando todos para praticar esse novo olhar que o próprio festival também está trazendo, especialmente esse olhar que liga aqui com o cérebro, né? Que através do olhar a gente possa fazer toda essa reflexão e aí acabar resultando numa nova prática em relação à questão ambiental. Em relação ao mundo, a gente não vai entrar em detalhes, porque vocês conhecem quanto que já teve de esforço da humanidade para trazer nessa parceria, né, entre os ambientalistas de todos os tipos, né? A gente até brinca que ambientalistas antes existiam para tentar explicar da importância, a gente ficava lutando na Eco 92, enfim, vários textos foram importantes para que a gente fizesse essa reflexão, assim como a Primavera Silenciosa, que trouxe isso, como que os agrotóxicos estão matando os pássaros quando eles se alimentam da produção que foi pulverizada, enfim, que fizeram com que a gente pudesse refletir melhor sobre a forma completamente incoerente da gente gerenciar os recursos do planeta. E com isso, mas hoje em dia a gente defende muito isso, que o ambientalismo tem que ser a responsabilidade de cada um de nós, de fazer diferente, de se responsabilizar pelo nosso planeta, não só individualmente, como coletivamente nessas defesas. E foi assim que, então, em 2015, para 2016 a 2030, foi proposto pela ONU, através até da Rio+20, resultado de todo esse processo, embora que são ferramentas que muitas vezes podem ser até apropriadas para justificar alguma coisa que não está legal. Então as pessoas às vezes usam subterfúgios, eu vou buscar ali aquele tal famoso greenwashing, né, que é tudo verde, né, agora é tudo verde, agora vamos fazer uma coisa verde, mas está lá poluindo, está fazendo alguma coisa que está fazendo um prejuízo muito maior e na fachada. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça, que a gente se aproprie, que a gente cobre, para que isso realmente os governantes, como falou a Malala, essa mocinha no vídeo, na abertura, no dia da aprovação, que esse compromisso seja realmente posto em prática e que a gente conheça
se aprofunde e saiba como cada um de nós pode ter um papel relevante. Então, são 17 objetivos e são 169 metas. O documento chama Transformando Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento não significa necessariamente crescimento, não significa ter maior exploração, ao contrário. Se a gente lê esses objetivos e vê as metas de cada um deles, são 169 metas, a gente vê que é um desafio enorme e a importância de trabalhar essas questões de forma integrada. Eu até coloquei aqui uma frase que está na programaçãozinha de vocês, que é da Mônica Linhares, uma das pessoas que organiza, né, esse festival, que é justamente um macroecossistema que se retroalimenta, conectado e interdependente. O equilíbrio é a chave entre todas essas questões ambiental, econômica e social, que é justamente o que os 17 objetivos propõem. Então, mas como que a gente pode também verificar se isso estará sendo executado, se realmente a gente está avançando ou não está avançando? Com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós tínhamos os dados, quantas pessoas morreram ao nascer, quantas gestantes morreram ao nascer, como é que está sendo feito esse trabalho de gênero, de equidade de gênero. Tem números que podem ajudar a gente a avaliar. Na questão socioambiental é muito mais complexo. Com esses objetivos é muito mais profundo e complexo. Então, embora tenham esses indicadores, nós temos que olhá-los com muita cautela e aprofundar e, às vezes, até adaptar à realidade da nossa região, de como é que é feito. Então, esses objetivos, eles têm esses 5 P's, que estão até no documento principal, que vale a pena vocês, pelo menos uma vez, darem uma lida, conhecer com mais profundidade, para ver os 17 objetivos constam dentro. E a base disso, como a gente pode equilibrar os 5 P's, que se diz, né, se denominou, pessoas, planeta, que tenham que trabalhar em parceria para a prosperidade e a paz, né? Então, o significado de prosperidade, que é a gente conseguir se desenvolver sempre equilibrando esses aspectos da sustentabilidade. A importância de que todos têm que trabalhar juntos, governo, sociedade e a ONU, né, ajudando. A gente tem observado que a ONU está se unindo também por conta dos objetivos, porque tem o PNUMA, que trabalha com o meio ambiente, tem o PNUD do desenvolvimento, tem o da saúde, a OMS. Agora todos estão entendendo a importância dessa integração dos 17 temas, né? Então, faço parte de um movimento, que é um movimento nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em São Paulo. Então, eu e a outra colega, Cris Palmieri, somos as pessoas que fazemos essa ponte com os outros estados, mas, na verdade, é um grupo muito grande de pessoas dedicadas, de municípios que estão colocando isso, inclusive no seu orçamento, baseado nos objetivos, o orçamento público, e também muitos voluntários que atuam juntamente com os outros estados que também têm. Santa Catarina também tem um núcleo, depois eu estou aqui deixando os contatos das pessoas, e um pouco dessa trajetória e de como que esses objetivos são importantes. Então, só como um exemplo, o primeiro é sempre importantíssimo, que seria essa parte do desafio do combate à pobreza, e também a questão da fome, que se desdobrou dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, trazem a questão da qualidade, que não basta a pessoa ter sua fome aplacada, resolvida ali, a qualidade daquilo que ela está se alimentando, né? Então, depois vocês podem se aprofundar, só um exemplo de metas, e um pouco das experiências que a gente tem feito lá em São Paulo. Então, como que podemos ocupar os espaços com hortas comunitárias? Então,
fazendo a compostagem, vai direto para as hortas. Como que a gente pode trabalhar? Nós temos agora um grupo de pessoas na periferia, chamado Periferia 2030. Então, incorporaram o trabalho integrado dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dizendo isso, nós vamos recuperar a horta, fizeram uma horta medicinal, fizeram horta, reformaram o espaço para ter aulas de culinária, vender o artesanato. Então, a gente percebe que, naturalmente, as pessoas estão se apropriando cada vez mais da importância desses trabalhos integrados. No objetivo 3, por exemplo, que é da área da saúde, a importância de trabalhar, a pessoa que trabalha, é a doutora Albertina, não sei se alguém conhece, ela tem um trabalho que ela é da Coordenadoria da Mulher, ela é da saúde, porém ela percebe que se a gente trouxer um suco verde, uma horta, onde os jovens estão trabalhando, é muito mais fácil a gente tratar, por exemplo, da gravidez precoce, que está tendo muitos problemas assim de gravidez precoce na periferia, e não adianta chegar lá e fazer uma palestra para essa juventude de como a gravidez precoce é ruim, vai atrapalhar a sua vida, não é planejado. Então, através de outras atividades, e isso acaba engrandecendo, né? O objetivo 4, que é da educação inclusiva, né? A gente tem esse programa do MEC de escolas sustentáveis, que não pode acabar, porque às vezes a mudança de governos querem fazer diferente, aí acabam de lado os programas bons que também a gente deve fortalecer. A questão do alimento nas escolas, que fortalece a horta, a produção orgânica, o alimento saudável, que permite um rendimento muito maior das escolas. Do objetivo 5º, que é de gênero, também tem muitas iniciativas. O 6º, que fala sobre a importância da água, tem a Aliança pela Água, que eu integro. Vocês também têm depois o hiperlink aqui, vocês podem conhecer. O Cisternas Já, que ensina as pessoas gratuitamente a fazer as cisternas. O acesso à questão da energia, que a gente também precisa implementar muito mais essa questão da energia solar. A gente vê que tem iniciativas, mas são muito singelas ainda. O 8º objetivo aqui sobre trabalho decente, tem uma iniciativa agora, Jornada 2030, 17 objetivos para mudar o mundo. Então, as pessoas, isso para os trabalhadores, isso é um sindicato que está promovendo, são os trabalhadores que estão tomando conhecimento. Em relação aos outros objetivos, está tendo muitas iniciativas, e eu convido aqui também o pessoal do festival a aderir e fazer com que isso se torne, porque, na verdade, ele já tem tudo a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente simplesmente agregar essa integração, a gente consegue promover com que isso fique conhecido mundialmente, porque tem que ser mesmo, né? Essa iniciativa tão boa, né? Aqui eu trouxe a importância da professora Ana Primavesi, para quem não conhece, um assunto que é muito pouco falado, porque a gente fala da biodiversidade das florestas, fala da biodiversidade das nossas águas, dos nossos oceanos, e fala muito pouco da biodiversidade dos solos, porque o solo tem que ser preservado, e quando a gente usa muitos produtos químicos, como está acontecendo, nós estamos esterilizando a biodiversidade dos solos. Então, fazer a compostagem, fazer produção de composto orgânico, com certeza a gente está devolvendo a vida para os nossos solos, para as nossas terras. Faço parte, então, também da iniciativa Resíduo Zero. Tem vários vídeos aqui que vocês também podem acessar. A importância de ser contra a incineração, que está vindo com muita força. Vocês estão consumindo e produzindo resíduos? Não tem problema, nós vamos colocar aqui um mega incinerador maravilhoso e um filtro que vai filtrar totalmente esses gases nocivos, e depois ninguém sabe o que fazer com o filtro, não é feita a manutenção, e são gases que são cancerígenos, que vão se espalhando, não só para quem mora ali do lado e no entorno, mas também para essa biodiversidade que vai
se acomodar nos solos, esses produtos nocivos, e também a gente está evitando com isso a possibilidade dessa matéria-prima voltar para a coleta seletiva e para ser a economia circular fortalecida. Então, aqui, algumas iniciativas, todas essas iniciativas estão trabalhando já com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui, coincidentemente, eu coloquei uma foto do projeto que eu participei, que é justamente do Ricardo, quando a gente estava plantando ali no Ibirapuera, na Praça Soichiro Honda, e foi isso mesmo que ele falou, sou testemunha, a gente trouxe paz e todo mundo solidariamente emprestava as ferramentas e pudemos plantar uma árvore para alguém, em nome de alguém, de um netinho, de um amigo, de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, e estamos agora zelando, isso que ele não contou, viu, Ricardo? Eu vou de noite regar, em época de seca, levo lá um monte de água, vou regando. Cada um de nós, dessas 50 pessoas aí, se reveza um pouquinho, para poder manter de tanto envolvimento emocional que também tivemos com essa floresta de bolso que está dando muito certo. E outras iniciativas que buscam essa preservação aqui, o sustento dos oceanos. Nós estamos sabendo, e tem vídeos sobre isso aqui no festival, gravíssimo a questão da poluição dos mares, né? Então precisamos, especialmente pelos plásticos, então precisamos nos integrar nas campanhas que buscam reduzir e eliminar esses plásticos dos mares, né? Essa nocividade dos resíduos dos plásticos. Então é isso, gente, está em nossas mãos, governos, empresas, instituições, cidadãos, a possibilidade de tornar um mundo mais justo e sustentável até 2030, quem sabe antes, ou pelo menos nesses 14 anos a gente faça um esforço máximo para que isso possa acontecer. Para finalizar, eu trago aqui também essa atitude individual, que é uma questão de a gente desenvolver justamente essa consciência da dimensão temporal e efetiva que cada um de nós pode contribuir, especialmente desenvolver, descobrir, praticar as habilidades e trabalhar com as múltiplas habilidades que a gente tem. Sempre a gente pode contribuir de alguma forma, descobrir o nosso papel nas universidades, aprofundar essa oportunidade que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão oferecendo. Se a gente vincula os trabalhos com esse assunto, nós podemos divulgar nos sites da ONU, tem muitas conversas entre outros jovens que têm as mesmas preocupações, muitas críticas, às vezes, da maneira como estão sendo conduzidos, embora no começo ainda, mas trazendo o nosso olhar e fortalecendo para que tudo isso siga no melhor caminho. Então, principalmente, eu digo aqui, né, ajudar na solução dos problemas que a gente se depara, mas especialmente buscando prevenir, né, e que eles não sejam gerados. Então, só aqui o link do nosso núcleo estadual de Santa Catarina, que tem vários municípios com muitos membros aqui, tem os sites que vocês podem também contactar, e também os sites aqui que eu coloquei, que são tudo links aonde vocês podem buscar mais informações, tem muitos vídeos para as crianças, vídeo para os jovens, praticamente eu acho que todo dia eles lançam algum vídeo sobre algum tema desses 17 objetivos, e esse desafio de trabalhar de forma integrada sempre. Então, agradeço a atenção e parabenizo vocês, e espero que vocês cumpram a lição de casa aí do início, e possam curtir. A lição de casa implica que amanhã vocês vão ter que estar todos aqui para poder ouvir e compartilhar com mais alguém, né? E trazer mais convidados, se for possível. Então, agradeço mais uma vez e espero que tudo funcione até 2030 e talvez até antes.